Boa tarde, alunos. Que prazer estar aqui de novo com vocês. Na aula de hoje, nós vamos falar do papel da sociologia nesse contexto do surgimento desse novo sistema social, político e econômico que é o capitalismo, né? E que relação tem a sociologia com o capitalismo? Então, o que acontece? A formação da sociologia, ela é também resultado da consolidação do capitalismo. Olha só, o capitalismo foi bastante difundido no final do século XIX e no século XX, né? O que foi que ocorreu? Vejam bem, naquele momento o capitalismo ele se desenvolvia de forma avassaladora. E isso tinha relação com as condições de vida da maioria das pessoas que viviam em extrema pobreza, né? A pobreza também assolava muitas pessoas nesse período do surgimento do capitalismo. Como eu falei para vocês, o capitalismo é um sistema econômico que causa muita desigualdade social. E aí, então, nós temos dois momentos importantes da história: a Revolução Industrial lá na Inglaterra, certo? E depois, posteriormente, nós temos a Revolução Francesa, né? Então, como vocês sabem, ainda no sistema feudal, toda a produção era manufaturada, era feito à mão, né? De forma bem primitiva. Então, com o avanço da tecnologia e com a montagem dessas máquinas movidas a vapor e a água lá na indústria inglesa, o que acontece? Surge uma nova classe social, o chamado proletariado, que eram as pessoas que vendiam a força do seu trabalho em troca de salários. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, né? Nós temos uma gravura aí que representando mulheres e crianças trabalhadoras em fábrica de tecidos inglesa. Elas operando máquinas movidas a água e a vapor. Bem à esquerda, se vocês observarem, nós temos uma criança que tinha um papel importante ali, que era de desembaraçar as fibras de algodão. Essa era a função delas, desembaraçar essas fibras. E aí, é claro que naquele momento não tinha essa questão da exploração do trabalho infantil, né? Então, a mão de obra era feita principalmente pelas mulheres ali. Então, em meio a essa nova formação, em meio à formação desse novo grupo social que é o proletariado, o que acontece com a industrialização? A formação de sindicatos, e aí começam a reivindicação desses trabalhadores por melhores salários e melhores condições de vida. E aí que vai surgir o nascimento dos sindicatos, né? Então, houve greves, muitos protestos aí no início, por conta das condições de trabalho. A carga horária delas era muito exaustiva. Elas trabalhavam 10, 12 horas de trabalho, até mais, né? Quando hoje a nossa carga horária, nossa carga de trabalho não pode ultrapassar 8 horas, né? Então, o trabalho era muito estafante. E aí surge esses problemas, né? Então, um dos objetivos, e esse contexto, pessoal, um dos objetivos da ciência foi o quê? Incrementar a produção de mercadorias a fim de torná-la eficiente e mais barata. E isso produzia cargas excessivas de trabalho dessas pessoas. Então, dessa maneira, as transformações produtivas que nós tivemos aí por intermédio da mecanização do trabalho tiveram grande influência sobre a origem da sociologia e de outras ciências sociais. Então, esses conflitos, essas greves, né, este novo cenário em formação precisava ser compreendido. E aí entra três grandes estudiosos, né? Então, nesse período, viram três grandes pensadores clássicos da sociologia. Quais são eles? Vou apresentar para vocês aqui Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx.
Então nós vamos estudar esses três pensadores clássicos. Por quê? Porque com o surgimento dessa nova classe social e dos comportamentos dessas pessoas, esse fenômeno precisava ser estudado. E aí esses três pensadores aí, eles se ocuparam em em relacionar essas ciências, tanto a sociologia, né, como outras ciências sociais, como as ciências sociais tiveram esse papel, né, de estudar esse comportamento das pessoas, né? Então vamos falar primeiro de Émile Durkheim. O Durkheim é considerado por muitos o grande fundador das ciências sociais. Ele nasceu na França em 1858 e lá viveu até a sua morte em 1917. Ele foi muito influenciado pelo positivismo de Comte. Dedicou sua trajetória intelectual a elaborar uma ciência que possibilitasse o entendimento dos comportamentos coletivos. Por que do comportamento coletivo? Vocês sabem que ali nas fábricas são várias pessoas trabalhando ali, né, em conjunto. Então, ele dedicou toda a trajetória dele em compreender compreender ou entender o comportamento coletivo dessas pessoas. Sua grande preocupação era explicar os elementos capazes de manter coesa uma nova sociedade que ia se configurando após esses dois importantes eventos, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Então, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, elas mudaram muito a forma de viver e pensar das pessoas, né? E continuam influenciando nos dias de hoje, né? Aí, Émile Durkheim, ele levanta sua primeira questão falando sobre a coesão e o fato social, né? Como eu mostrei para vocês ali, nós vimos que a Revolução Industrial ela impulsionou a produção de mercadorias, né? Impulsionou. As mercadorias passaram a serem produzidas em alta escala, ela sai da manufatura e passa a ser produzida em grande escala, né? Causando, consequentemente, essa grande produção ela aconteceu o quê? O maior abastecimento do mercado e também o barateamento dessas mercadorias. Então, quanto mais você produz, com mais rapidez, mais diminui os custos, né, dessa produção. E aí você pode vender de forma mais barata, né? Pois bem, então nós vimos que a Revolução Industrial impulsionou a produção de mercadorias, primeiro na Inglaterra e depois em outros países, né? A Revolução Francesa, que eclodiu em 1789, transformou as estruturas políticas e sociais francesas ao longo das décadas, né? Das décadas seguintes, e também repercutiu em todo o mundo. A sociedade feudal, que precedeu a sociedade capitalista, ela foi completamente destruída, acabou, né? Não existia mais. A monarquia ela foi substituída por instituições políticas, que tinham como fundamentos os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, um novo pensamento. As escolas, que antes eram controladas pela igreja, foram para as mãos do Estado e agora elas se tornam laicas. A livre iniciativa, que era o processo de trocas mercantis, né, que nós tínhamos ainda lá no período feudal, ela foi estimulada por regras e leis criadas sobre a ótica da produção industrial, em franco crescimento. Pois bem, então no fim do século XIX, Durkheim ele observa que esse acelerado processo de transformação social e tenta explicar de que maneira uma sociedade capitalista que se divide e se especializa em função cada vez mais heterogênea poderia garantir alguma coesão social. Ele se perguntava como indivíduos tão diferentes em funções tão distintas poderiam se integrar socialmente. Então, para explicar todo esse processo, gente,
de diferenciação, Durkheim, ele partiu da seguinte hipótese. Qual foi essa hipótese? Todas as sociedades se caracterizam por algum tipo de divisão do trabalho. E foi isso que aconteceu lá com a implementação da produção, né? O que houve dentro das indústrias, dentro das fábricas? Houve uma divisão de trabalho ali, né? Cada um fazia a sua parte, né? Ou seja, ao longo do desenvolvimento das sociedades, os indivíduos eles tendem a tornar-se cada vez mais diferentes um do outro. Isso é fato, né? Em sociedades com menor divisão de trabalho, os indivíduos são mais semelhantes entre si, quando comparado aos que fazem parte da sociedade em que a divisão do trabalho é maior. E aí, o Durkheim, ele observou que a coesão social da seguinte maneira. Em sociedade com a divisão de trabalho muito desenvolvida, predominaria o quê? Uma dinâmica dupla. Ao mesmo tempo que ocorreu uma diferenciação profissional, seria criada uma interdependência funcional. E aí eu coloquei até uma imagem para vocês aí, né? Ainda falando do antigo regime, né? Se vocês observarem essa figura aí, é a caricatura Gargantua de Honoré Daumier, criada em 1831. Nela, o então rei da França, Luís Filipe, pessoal, é satirizado ao ser comparado ao gigante, criado no século XVI, pelo escritor Rabelais. À direita, se vocês observarem aí, nós podemos ver os prédios e as chaminés, né, da cidade. À frente, os trabalhadores que colocam moeda nos cestos, e esses cestos vão direto para a boca do rei, né? À esquerda abaixo nós temos do rei, estão os documentos, né? Bem abaixo estão os documentos que garantiu a honra e o poder da nobreza e a Assembleia Nacional. E o interessante é que, por conta dessa crítica aí, o autor ele foi preso por 6 meses, né, por ter feito essa crítica aí ao rei, né? Quer dizer que tudo que o povo produzia ainda no antigo regime servia para sustentar a nobreza, sustentar o rei que estava no topo do regime, né? E esse regime foi esfacelado pelo capitalismo, né? M. Durkheim e a coesão e fato social. Durkheim determina o fato social como um objeto central da investigação do novo campo científico. Ele entende-se que o fato social é uma coisa que exerce força de coerção sobre o sujeito. Então, para ele, o fator social é uma força que obriga o indivíduo, né? Independente da sua vontade. Então, o fato social ele se impõe na direção da sociedade para o indivíduo e se estabelece de forma a homogeneizar e padronizar os comportamentos particulares, garantindo que sejam coletivos, né? Então, isso que determina o que determinaria a nova sociedade formada naquele momento, né? Propositalmente, ele chama o fato social de coisa, para ressaltar que ele é o quê? Um objeto de sentido científico, ou seja, isso é algo que pode ser observado, definido e explicado pela ciência social. É por isso que ele usa a expressão coisa, né? Muito bem. Para Durkheim, seria considerado como fato social um fenômeno que se apresentasse uma generalidade, uma externalidade e uma força coercitiva externa dos indivíduos. Isso aí nós estudamos lá na página 138 do livro de vocês, né? E eu já tinha comentado isso com vocês, né? Vamos mais para frente. Agora eu vou falar de Max Weber, né? O Weber. O sociólogo alemão Max Weber é um dos principais teóricos da sociologia.
e ocupa junto a Durkheim e a Karl Marx uma das bases chamada tríade da sociologia clássica. O Weber, pessoal, ele fundou um método de estudo sociológico baseado no que ele chamou de ação social e produziu estudos profícuos com a compreensão da formação do capitalismo. O livro mais vendido de Weber foi A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que ele analisa a proximidade da formação do capitalismo com a disseminação do protestantismo. E essa obra, se você puder ler, é muito boa. Por quê? Porque e ele fala com muita propriedade de que o movimento protestante foi visto com muito interesse por muitas pessoas por conta de incentivar o acúmulo de riqueza. Vocês sabem que ainda na Idade Média, né? Na Idade Média, a igreja exercia grande poder e a igreja pregava que para obter a salvação, as pessoas tinham que fazer voto de pobreza. As pessoas não podiam adquirir bens ou riquezas, né? Isso era o que a igreja pregava na época. Com a Revolução Protestante de Lutero, né? Aí muitas pessoas como é que se diz? Muitas pessoas declararam apoio a Lutero, que em uma de suas teses, né, ele, Calvino, o próprio Calvino, diz que a riqueza é fruto, né, da benevolência de Deus. Quando você adquire propriedade, quando você adquire algum recurso, né, aquilo foi uma obra, como é que se diz? Permitida por Deus. E aí vai de encontro com o pensamento da igreja, que as pessoas, para obter a salvação, o benefício da salvação em um lugar no céu, deveria fazer voto de pobreza, não poderia ficar rico. Então ele faz, ele explica com muita propriedade por que o protestantismo tem relação com o capitalismo. É importante você estudar isso, né? Então, Max Weber, ação social e tipos ideais. Primeiro, nós vamos definir o que é ação social. A ação social é entendida por Weber como qualquer ação realizada por um sujeito em meio social, que, no entanto, possua um sentido determinado por seu autor. Então, para ele, qualquer ação que o indivíduo realiza em um meio social tem que ter um sentido para quem o produz, no caso, o autor dessa ação, né? Weber faz ainda a distinção em relação a tipos ideais de ações sociais. Weber ele estipula 4 tipos ideais de ações sociais. Nós temos ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores e ação afetiva e ação tradicional, que é o que nós vamos estudar agora, né? O que é a ação uma ação social? É considerada como sendo relacionada a fins. Bom, ela tem como base a expectativa de alcançar fins racionalmente esperados, né? Então, esse tipo de ação, ela tem aquela expectativa de alcançar um fim já esperado. Por exemplo, investir um dinheiro para ter um rendimento futuro. Então, a ação é o quê? É investir o dinheiro. O que é que está racionalmente esperado ali? É claro que racionalmente se espera que quando você investe um dinheiro, você tenha o quê? Um rendimento desse dinheiro, né? Um retorno, né? Um aumento desse dinheiro. Segundo, a ação social é entendida como sendo relacionada a valores. Esses valores é determinado pela crença em algum valor, que pode ser ético,
pode ser um valor religioso, político ou estético. E o que motiva o indivíduo a fazer essa ação? A motivação ela não tem relação direta com o resultado da ação, mas com o valor que dá sentido à ação, né? Se vocês me entenderem bem, então esse tipo de ação ela é determinada pela crença em um valor que a pessoa valoriza, né? E esse valor ele pode ser um valor ético, pode ser religioso, político ou estético. Por exemplo, a doação de um dinheiro ou o trabalho para determinada causa religiosa ou política, feita por princípio de fé e crença. Tá? Então, essa aqui é chamada a ação entendida como relacionada a valores. Aí o terceiro tipo é a ação do tipo tradicional. Essa ação do tipo tradicional se orienta pela tradição, que pode ser uma tradição familiar, cultural ou social. Essa é muito clara, né? Por fim, nós temos a ação afetiva. Essa ação afetiva ela é realizada com base nas emoções do indivíduo, né? Ela está mais relacionada com a questão da emoção. O objetivo dela aqui, gente, é mostrar sentimentos pessoais como o choro do luto ou a risada de momentos alegres, sem, no entanto, levar em consideração os fins que ela deseja atingir. O que vale para ela ali são as emoções individuais. É por isso que ela é chamada de ação afetiva, certo? Então essa é a nossa segunda aula. Uma boa tarde a todos, né? E continuem o estudo de vocês, estudando a página 137, 136, 137, né? E aí nós vamos falar de Karl Marx na próxima aula, ok? Aquele abraço, né? Bom estudo para vocês, tá? Abraço, gente.